Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui a correção da nossa atividade sobre problemas com juros compostos, já que é um assunto aí muito importante porque a gente utiliza no nosso dia a dia com as nossas finanças, não é isso? Então acompanhe comigo. Aqui na primeira questão, ele está pedindo apenas que você assinale a alternativa que representa a fórmula matemática para calcular os juros compostos, que é o tema da nossa aula. Pessoal, então aqui simplesmente escolher uma dessas cinco alternativas. Essa opção 1 a gente viu que é para juros simples. Juros igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa opção 2 nós vimos que é a mesma coisa que essa primeira. A diferença é que vem com 100 aqui embaixo, né, que é da taxa, como eu já expliquei para vocês. Então, os juros compostos, vimos que os termos utilizados são os mesmos dos juros simples. Quais eram? O capital, a taxa, o tempo, os juros e o montante. Nos juros compostos, a fórmula não é para calcular aqui no caso diretamente os juros, mas sim o montante. Como? Com a multiplicação. A gente calcula o montante através de uma multiplicação. Qual era essa multiplicação? Tá aqui, ó. Montante igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então a fórmula matemática que calcula os juros compostos seria, no caso, essa terceira opção aqui, ó. Certo? Unicamente essa multiplicação. A gente calcula o montante e não os juros, como era lá no juros simples. Só se for o caso, nós poderemos também calcular os juros, mas a fórmula em si é para o montante, certo? Igual o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Tudo bem? Então, dando continuidade aqui na segunda questão, antes de continuar, ele coloca uma observação aqui, ó. Que nas próximas questões a gente pode fazer o uso da calculadora, já que em algumas situações, gente, vai ter algumas potências com valores muito altos. Não se preocupe que geralmente as questões colocam uma dica, já colocam antecipadamente o valor da potência. No nosso caso aqui, como não tem, a gente pode fazer o uso da calculadora, tá? Então vamos ler aqui e anotar os dados da questão. Aplicando hoje na caderneta de poupança, que funciona a juros compostos, tá, gente? Caderneta de poupança, a quantia de 20 mil reais. Então vou até colocando em destaque aqui. Qual será o montante? Então a pergunta é justamente, ó, o montante. O montante gerado ao final de 4 meses, sabendo que a taxa mensal é de 5%. Então, parecido com juros simples, nós vamos anotar os termos conhecidos. Igualmente a gente fazia lá no conteúdo de juros simples. Qual é o capital? O capital está bem aqui, ó, 20 mil reais. Qual é a taxa? A taxa é 5% ao mês, isso é importante, né? Ao mês. Então 5%, já dou a dica aqui, ó, nos juros compostos sempre coloco na forma decimal. 5% é a mesma coisa que 0,05, certo? O tempo, tá aqui, ó, 4 meses. O tempo está em meses, a taxa também está em meses. Aí a gente já sabe que tem que concordar. Os juros a gente não sabe. Nesse caso nós não vamos nem precisar calcular diretamente ele, porque a gente quer o montante, que é a nossa interrogação aqui, ó, o M. Então, como nós queremos um montante, a fórmula de juros compostos, ela serve justamente para isso, para calcular esse montante. Tá aqui, ó. Igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então vamos substituir na fórmula. Olha só. O M, que é o montante, igual capital
20 mil, que multiplica, aqui entre parênteses, 1 mais a taxa. Você não vai colocar 5, coloca 0,05, tá bom? Sempre na forma decimal. Elevado ao tempo, que no caso é 4 meses. Continuando, você vai fazer essa soma aqui dentro do parêntese. Então, o montante é igual a 20 mil que multiplica 1 mais 0,05 dá 1,05 elevado a 4. Então, chega aqui a parte que ele pede para você utilizar a calculadora. Essa potência aqui, para fazer de memória, ficaria um pouco mais difícil. Geralmente a questão já coloca aqui nos dados. Então você pega lá a calculadora. Então vai ficar o montante de 20 mil que multiplica 1,05 elevado a 4. Geralmente você pega com 2 ou 3 casas decimais. Vai dar aproximadamente isso aqui, ó. 1,215. Então o montante final será 20 mil que multiplica 1,215. Você vai encontrar exatamente R$ 24.300. Esse foi o montante geral gerado nessa aplicação de 20 mil depois de 4 meses. Então essa alternativa a gente encontraria bem aqui na última opção, R$ 24.300. Continuando aqui com juros compostos, né, como a gente viu, juros compostos é o famoso juros sobre juros. Vai sempre rendendo o juro em cima do valor de cada mês, certo? Então, acompanha aqui a terceira questão. Um certo capital, o que já dá a ideia do que nós vamos calcular, o capital. Um certo capital gerou, após 4 meses, um montante de R$ 15.000. Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês, determine o valor desse capital. Então, pessoal, vamos anotar os dados, só que nessa questão aqui ele quer que você calcule o capital, certo? Então, vamos fazer o mesmo processo, olha só. Quem é o capital? Nesse caso é a interrogação da questão, nós não sabemos. A taxa é de 2% ao mês, que corresponde a 0,02 na forma decimal. O tempo, 4 meses. A taxa está em meses, o tempo também tem que estar em meses, certo? E nesse caso ele já diz qual o valor do montante. Nós não vamos calcular o montante. Nós vamos calcular, nesse caso, o capital. Os juros a gente nem precisa, porque os juros já vem incluído no montante, certo? Então, substituindo aqui na fórmula, olha só. O segredo de tudo é memorizar a fórmula, certo? Então, substituindo o montante, que é 15 mil, igual o capital, que a gente não sabe, ou C, que multiplica 1 mais a taxa, 0,02, elevado ao tempo, que é 4 meses. Então agora vamos somar aqui dentro do parêntese. Repete o restante, 15 mil igual a C, que multiplica 1 mais 0,02 é 1,02 elevado a 4. Novamente aqui você vai fazer o uso da calculadora. Pode ser tranquilo a calculadora aí do seu celular, certo? 1,02 elevado a 4. Pega com 3 casas decimais. Então vai ficar 15 mil igual a C, que multiplica. Esse valor aqui vai dar aproximadamente 1,082. Para finalizar, nós queremos encontrar o valor do C. Então vamos isolar ele. Esse valor 1,082 vai descer dividindo 15 mil, para mim isolar o capital, que é o C. Então 15 mil dividido para 1,082, você pode fazer aí manualmente para treinar,
Ou então, como estamos só aprendendo, pode tranquilamente usar a calculadora, certo? Em outras ocasiões, faça à mão para a gente treinar melhor, tá ok? Quando você fizer esse cálculo, vai dar aproximadamente, olha só, 13.863,21 centavos, certo? Esse é o capital que foi aplicado inicialmente. Essa alternativa aí nós encontraríamos bem aqui, 13.863,21 centavos, tudo bem? Então vamos lá, na quarta questão, determine os juros compostos. Então, como a gente já bem sabe, a questão pode pedir o juro, pode pedir o capital, pode pedir a taxa, o montante ou o tempo. Pode solicitar qualquer um desses termos. O importante é a gente saber fazer os cálculos e substituir da fórmula. Então, nessa quarta, vamos descobrir os juros, tá certo? Então, determine os juros compostos gerados por uma aplicação de R$ 4.000 por um período de, muito importante aqui, ó, 1 ano e meio, a taxa de 8% ao mês. Aí o que eu falei lá no começo, ó, a questão aqui já lhe deu uma dica. 1,08 elevado a 18 é igual a 3,99. Por que isso? Quando nós estivermos fazendo os cálculos, vai ter essa expressão aqui, ó, 1,08 elevado a 18. Não tem como fazer isso mentalmente, certo? Numa prova você não vai dispor de calculadora, então geralmente a questão já lhe dá uma aproximação para a gente apenas substituir. Então vamos lá. Vamos colocar os termos. O capital, tá bem aqui, ó, 4.000. A taxa 8% ao mês, que na forma decimal 8% é 0,08. O tempo, pessoal, ele falou aqui 1 ano e meio. Como a taxa está em meses, o tempo também tem que estar em meses. Então, 1 ano e meio corresponde a 18 meses, tudo bem? A taxa está em meses, então o tempo também, esse 1 ano e meio a gente sabe que é 18 meses. O montante nós não sabemos, vamos calcular. E os juros, que nesse caso é a pergunta. Ele quer saber quanto é os juros dessas quatro alternativas aqui, ó. Então vamos lá, na fórmula. Substituindo o montante nós não sabemos, o capital 4.000, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,08, elevado ao tempo, que é 18. Então vamos repetir aqui, ó, m igual a 4.000, que multiplica 1 mais 0,08, 1,08, elevado a 18. Agora está aqui, ó. Se nós fôssemos calcular 1,08 elevado a 18 mentalmente, não tem como, né? Isso então a questão já deu a dica, ó. 1,08 elevado a 18, isso aqui você vai substituir por 3,99. Então vai ficar m igual a 4.000, que multiplica esse resultado aqui. A questão já falou que vale 3,99. Então 4.000 que multiplica 3,99, você vai encontrar um montante de 15.960. Agora muito cuidado, que poderia ter essa alternativa aqui, ó, 15.960. Aí você via e marcava errado. Por quê? Isso aqui é o montante. Nós estamos procurando os juros, certo? E quem é os juros então? Se o capital é 4.000 e o montante deu 15.960, então o juro é essa diferença aí, concorda comigo? Então o juro vai ser o que? Você pegar esse montante e tirar o capital que foi empregado lá no começo.
montante menos o capital. Então, os juros é 15.960 menos o valor inicial do capital, que é 4.000. 15.960 menos o 4.000 dá exatamente R$ 11.960. Então, essa alternativa a gente encontraria aqui na primeira opção. Tranquilo? Agora, para finalizar, aqui na quinta questão, vamos calcular novamente o montante. Olha só. Lilia aplicou. Pessoal, sempre vá logo sublinhando aqui, ó, destacando essas partes numéricas, tá? R$ 1.500 a juro composto. A questão está informando que é juro composto de 3% ao mês por um ano. Importante aqui, ó, um ano. Qual é o montante? Então vamos calcular o montante. Qual é o montante que ela vai receber ao final desse período? Então ela aplicou R$ 1.500 por um ano a taxa de 3%. Então quanto ela vai receber ao final? Vamos lá. O capital, R$ 1.500. A taxa é de 3% ao mês, que corresponde a 0,03. O tempo, novamente, gente, ó, a taxa está em meses, ó, ao mês. Então, o tempo também vai ter que ser em meses. Um ano corresponde a 12 meses, tudo bem? O montante é a nossa interrogação, que nós vamos calcular. Então, diretamente substituindo, ó. Vocês já devem ter percebido que essa fórmula é a base de tudo, certo? Então, substituindo, vai ficar M, que é o montante, igual capital, que é 1.500, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,03, elevado ao tempo, que é 12 meses. Então, vai ficar o montante igual a 1.500, que multiplica, somando aqui dentro do parênteses, 1 mais 0,03 dá 1,03, elevado ao expoente 12. Então, novamente fazendo uso da calculadora, porque a questão não nos deu uma aproximação, certo? Vai ficar o montante igual a 1.500, que multiplica esse resultado aqui, ó. Quando você colocar na calculadora, vai dar aproximadamente esse número aqui: 1,42, 57, 60. Para finalizar, você multiplica isso aí por 1.500. Você vai encontrar essa aproximação aqui, ó: R$ 2.138,64. Esse foi o montante gerado ao final dessa operação. Então a gente ia marcar essa segunda alternativa aqui, certo? Então é isso, espero ter ajudado vocês. Continue firmes aí nos estudos. Um abraço e até mais.